Parte 2, hoje 20 de junho de 2025, estávamos continuando sobre Efésios capítulo 2. Então Deus mandou enviar o seu Filho Jesus para nos reconciliar, os dois povos, gentios e pagãos. Enquanto os judeus naquela época de Jesus já tinham a lei, já tinham os profetas, já tinham a esperança do Messias, os pagãos estavam lá com Roma, na espada, pá, escravidão, pá, nos bacanais de Roma, nos vícios, pá, aquela coisa do pagão. Carnaval, e guerra, e sangue para todo lado, crucificação. E os judeus já estavam lá com Moisés, com a lei, esperando o Messias, Salvador, a paz, mas não sabia quem era. Pensava que era o César, né, que era o romano lá, forte, então, embriagado. Ou o Herodes, né, arquiteto, construtor de grandes templos, etc. Como agora tem aí gente querendo construir o novo templo dos judeus lá em Jerusalém, onde vai se assentar o anticristo. Né? O templo hoje é a igreja do Espírito Santo, que está em nós. Respeitamos Israel, sabemos que ele vai passar por essas guerras e sofrimento e vai se converter a Jesus. Já está se convertendo. Mas sabemos que há engano ali em Israel também. Vai haver acordos de paz que vão quebrar e vão misturar com o paganismo, o anticristo, até mesmo dos muçulmanos, que vai sim da Turquia o anticristo. Né? Segundo os judeus, são especialistas na linguagem grega das profecias, da linguagem hebraica das profecias aramaicas, e eles nos dizem que também diz o Apocalipse para nós, né? Almeida Corrigida Fiel em português, que virá da Turquia, de Pérgamo, que fica na Turquia, o trono de Satanás. O trono de Satanás é onde estará o anticristo, sairá o anticristo. Então a Turquia reinará o trono de Satanás sobre as nações e vai querer ir para Jerusalém. Eu vi esse Erdogan, né, ele já fez um discurso dizendo assim, vamos juntar 4 milhões de muçulmanos e invadir Jerusalém. Ele quer Jerusalém, ele quer se assentar lá em Jerusalém. Você vê, talvez ele não seja ele o próprio anticristo, vai ser outro da Turquia, mas ele já está querendo Jerusalém. Veja só o espírito que move esse governo da Turquia e esse islamismo. Eles querem destruir o judeu, não é só por ódio do judeu, do povo judeu, mas para tomar o trono que está em Jerusalém. Eles chamam a Mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé subiu num cavalo. Eu perguntei ao embaixador do Egito uma vez, né? Mas como é que os ossos dele estão em Meca, se ele subiu no cavalo para o céu lá em Jerusalém? Aí disse, porque ele desceu. Brincou, né? Então, é brincadeira, porque sabendo que isso não é verdade. Jesus subiu de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E naquele Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu, os anjos falaram, esse mesmo Jesus que agora veio subindo, ascendendo no céu para sentar à direita do trono de Deus, voltará neste mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, que se partirá, diz o profeta Zacarias, em dois, correrá água, para transformar o mar morto em peixe, em água doce, que hoje é tão salgada que você flutua no mar morto, né? E ali eu tive a notícia de que foram construir um prédio ali no Monte das Oliveiras e a Prefeitura de Jerusalém não deixou. Disse assim, não, porque aí tem uma rachadura. Esse monte está para rachar. E é quando Jesus pisar nele. E vai abrir aquele monte e vai sair água. E aí sim nós teremos um templo do milênio, templo que está lá em Ezequiel. Mas vai ser feito ali pelos cristãos e pelos judeus convertidos de Jesus, com Jesus, para 1000 anos de prosperidade na terra e paz completa. E essa reconciliação já aconteceu em Cristo aonde? Na cruz. Pagou nosso pecado, nossa diferença, nossos medos, nossos anseios, já pagou na cruz. Estamos livres de tudo isso, da maldição da lei que Moisés colocou em Josué, né? Aceite a bênção ou a maldição. E essa coisa da bênção e da maldição é muito interessante, porque Jesus, no sudário, ele colocou a mão da misericórdia abaixo da mão da justiça, sem medo. Aparece ele quando geralmente fazem o contrário, quando a pessoa falece no judaísmo, né? Põe a mão da misericórdia à frente para que Deus não veja a justiça, mas haja com aquela alma com a misericórdia. Mas Jesus já foi o contrário, botou a mão da justiça na frente da misericórdia, dizendo assim, ele é limpo de pecado, ele é limpo contra a justiça. Ele pode sentar e tomar o rolo da palavra, o rolo do futuro, e transformar esse rolo, como ele fez,
nesse documento aqui de história, a Bíblia. A história do futuro, como diz o pastor David David Diamond, que está lá em Jerusalém, lá em Israel, né, perto lá de Gaza, né, correndo para o abrigo das bombas, dos foguetes dos Hamas e outros terroristas do Irã. Então, esse Jesus fez essa paz que agora nós não vemos nas notícias das plataformas. Né? Por quê? Porque nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a todas as riquezas e bênçãos celestes. Você lembra no capítulo 1 desse livro de Efésios? Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos celestiais, bilhões de anjos a nosso favor. Não precisamos de avião caro, de milhões de dólares para nos defender, não precisamos de navio, de porta-avião, canhões, drones, mísseis, nada. Porque nós temos bilhões de anjos que vêm ao nosso auxílio, edificam a igreja, nos protegem, são invencíveis, estão sobre a matéria, de toda a matéria desse mundo, toda a explosão desse mundo. Os santos anjos de Deus estão sobre elas. Até um testemunho de um rabino que estava em Jerusalém, dentro do ônibus, e sentou um daqueles terroristas sentado cheio de explosivo, e ele explodiu, cheio de prego, de bomba, do lado do rabino. Caiu, o rabino voou pelo teto do ônibus, caiu no chão, no asfalto, se levantou, não tinha acontecido nada com ele. Porque o poder do Espírito Santo que estava nele, ó, defendeu aquele rabino. Impressionante, eu vi esse testemunho, creio que foi verdade. E ele reconciliou com dois em um só corpo pelo ato na cruz. Ele destruiu toda a irreconciliabilidade entre Deus primeiro. Jesus na cruz, ele nos uniu a Deus, o Pai, que nós estávamos separados pelo pecado, pela culpa, pela morte. E Jesus nos reconciliou com Deus. Quando nos reconciliou com Deus, reconciliou com tudo que precisamos. Com todo o perfume, com toda a música, com toda a suavidade, com toda a beleza, com toda a justiça do coração, com toda a sabedoria, com todo o entendimento. Jesus na cruz resolveu, remediou todos os nossos problemas. É como tem aquele vidrinho assim, né, de farmácia, chama assim, cura tudo. Né? A cruz de Jesus curou toda a humanidade. Mas é preciso crer, é preciso deixar o Espírito Santo te santificar. É preciso se arrepender, mudar de rumo, mudar de hábito, mudar de trabalho, mudar de religião. Se está na religião errada, se está no trabalho errado, se está no hábito errado. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos de santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, o qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, os povos islâmicos, eles não entendem que eles não podem com essa pedra, esse edifício que é a igreja de Deus. É muito pesada para eles levantarem. Eles não podem com a pedra que é Israel, pois ela vai se converter ao Messias correto, que é Jesus. Depois de milhares de anos seguindo Messias falsos, né? Eles vão compreender também um documento que foi feito por eles. Esse documento foi feito pelos judeus, que Paulo era judeu, Pedro era judeu, Tiago era judeu, João era judeu. Todo esse documento foi feito pelos próprios judeus e muitos não creem nele. A Bíblia Sagrada, a nossa língua portuguesa, Almeida Corrigida Fiel do Brasil, né? Nós temos acesso. E hoje, nós temos a história do futuro. Qual vai ser o futuro? O milênio, depois do milênio, o juízo final. Os que estão no inferno, que eu mostrei já várias vezes, a forquilha do inferno, eles sairão para serem condenados e julgados. Eu tive uma visão, são muitas almas condenadas que vão ser jogadas no lago de fogo, com a besta e o anticristo. E por incrível que pareça, irmão, depois da humanidade das nações assistirem 1000 anos de paz, o governo de Jesus, com os demônios, os espíritos aí que saem fazendo as pessoas ficar loucas, esses espíritos vão ser soltos depois dos 1000 anos que Jesus conosco, ressurreto pela sua graça, está indo lá no corpo imortal. E não adianta fazer medo ao cristão com terror, porque não existe terror para quem tem fé. Não existe terror na terra.
não existe. Existem 2 livros chamados Macabeus 1 e Macabeus 2, que é da Bíblia Católica. E lá tem uma senhora que teve 7 filhos. E havia um anticristo já naquela época dela, os Macabeus, eu acho que é uns 200 anos antes de Cristo. E aquele rei grego, né, Ptolomeu, Antíoco, Epifânio, ele pegou os filhos dessa mulher e começou a torturar e matar um a um, na frente dela, dos irmãos. Quando chegou no último, o último tinha 6 anos de idade. E antes dele começar a torturar, para negar Jesus, negar a lei, ele só tinha os profetas e a Torá, não tinha o Novo Testamento ainda, mas ele esperava o Messias dele. E a mãe falou para o filho de 6 anos, filho, seja homem, seja corajoso, seja crente como seus irmãos, morra na lei de Deus, esperando o nosso Messias, e não esse pagão, esse antigo rei pagão que serve ao demônio. Morra, mas não negue a nossa fé. E aquele garotinho de 6 anos viu a mãe, viu todas as torturas do sofrimento dos irmãozinhos, e a mãe disse, logo você vai estar com seus irmãozinhos e sua mãe. E aquele menino virou então para aquele rei torturador, perseguidor, injusto, juiz, e falou para ele assim, você vai me torturar e me matar, e vai me causar muita dor, mas por um breve tempo, mas a sua jamais vai terminar. E aquele rei torturou e matou aquela criança de 6 anos, depois de sua mãe. Mas não conseguiu tirar fé no Messias de Israel, no Deus de Israel, e botar os deuses pagãos aí, né? De candomblé, de macumba, de Alá, de Buda, de um monte de Deus inventado ou imaginado, né? Ou de um santo distorcido, não. Deus do sopro do Espírito Santo, da lei de Deus, da lei dos profetas, dos apóstolos e do próprio Messias. É preciso nós ficarmos no limite da mente dos apóstolos do Messias. Você vai no seu culto, vai na sua missa, mas saiba o que está certo lá, saiba o que está errado lá, com essa medida da palavra do documento escrito de Deus. A linguagem Almeida Corrigida Fiel, que é a melhor. Porque os manuscritos do grego são os melhores, texto recepto majoritário, não aquele eclético, vaticano, sinaítico, que é de uns intelectuais aí, que encontraram uma vasilha que ia sendo jogada no lixo, aí disse, não, mas recuperamos, ele é mais antigo, mas não era copiado, ele não era confiável na época dele. Por isso ele não foi copiado. Mas as pessoas que entendiam nas igrejas, falavam aquela língua grega, copiaram os melhores, que é o majoritário, que é o recepto, que veio a ser traduzido pela King James, o rei James Thiago, na Inglaterra, de 1611. Mas não é essa que estão vendendo essa aqui, não. Essa aqui chama King James, mas eles usaram aqui no Novo Testamento, Apocalipse, eu li aqui, textos que não é do recepto, nem do majoritário. Então, eu preciso, Almeida Corrigida Fiel. Essa está boa. Então, depois desses 1000 anos, o que vai acontecer com a humanidade? A humanidade vai ver Jesus, vai ver os santos ressurretos, vai ver tudo. Mas a humanidade do pecado que continuou, que sobreviveu a essas guerras que está havendo, esse apocalipse, a angústia de Jacó em Israel, 7 anos de grande tribulação em Israel, como as dores de parto que vão aumentando, aumentando, aumentando. Agora se fala em guerra nuclear, em destruição em massa, lá que o Putin, a Rússia, vai soltar essa bomba lá na Ucrânia. Né? Então está todo mundo apreensivo, mísseis balísticos que andam 8.000 quilômetros, atinge a Europa, lá do Irã atinge a Europa. Deus queira que não chegue na América aqui, né? Mas talvez submarino atinja até Estados Unidos, Nova York. Né? Sabe lá, terrorismo é terrorismo. Depois, então, desses 1000 anos, os demônios vão ser soltos para testar o que sobrou da humanidade. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? Apocalipse 29. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada, todavia um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite pelo século dos séculos. Então ele cercou a Jerusalém, aos judeus, com mísseis, com bomba,
está acontecendo hoje, vai acontecer de novo, depois que Jesus voltar a ressuscitar, mas o resto da humanidade que sobrar, que continuar a ter filhos, depois dos 1000 anos que o diabo vai ser amarrado no inferno, os espíritos aí das magias, vai ser tudo amarrado no inferno, o homem vai viver uma paz como nunca houve na terra, uma prosperidade como nunca houve na terra, 1000 anos, viverão muitos anos, quem morrer de 150 anos vai morrer novo, mas mesmo assim, depois que os diabos, os demônios forem soltos do inferno novamente, o diabo vai conseguir levar as pessoas a odiarem Jerusalém, odiarem o povo santo que está em Jerusalém, tentarem fazer guerra ao povo santo e a Jesus que já estará em Jerusalém. Você vê como é a natureza